Quando se fala em meio ambiente do trabalho, uma norma muito importante que pode cair, né, na primeira fase, na segunda, na terceira fase do MPT, cai com bastante frequência. Na primeira fase vai depender, né, porque o examinador ele escolhe ali algumas convenções que ele eventualmente cobra na primeira fase, mas é uma convenção que você precisa saber também para a primeira fase do concurso do MPT. É a Convenção 155 do AIT. Eu recomendo a leitura, né, muito embora eu vá falar aqui para você agora dos aspectos mais importantes. Ela tem como função estabelecer que os estados definam e executem uma política nacional que vise prevenir acidentes e danos também decorrentes desses acidentes. Então, a ideia aqui trazida pela convenção é a prevenção, através de uma política estatal de prevenção. Não, né, ela não quer só uma mera reparação dos danos causados, ela quer uma política de prevenção. Para quê? Para que a gente reduza, e ela fala reduzir ao mínimo possível, né, na medida do possível, as causas dos riscos inerentes ao meio ambiente de trabalho. Então ela vai buscar a redução das causas, tá, dos riscos. Então veja, ela não fala na monetarização do meio ambiente de trabalho. E essa política ela deve levar em consideração, segundo a resolução, as grandes esferas de ação de proteção, que possam afetar os trabalhadores, né, o meio ambiente do trabalho. E aí ela fala que deve ter projetos, testes, escolhas, substituições, instalações, arranjos, utilização de componentes e materiais de trabalho. Então ele vai olhar, tem que olhar como que vai ser o local de trabalho, o maquinário utilizado naquele local de trabalho, as ferramentas utilizadas, os agentes químicos que estão ali, biológicos, físicos, operações realizadas na empresa, os processos dela, para que seja isso tudo tem que ser inserido dentro de uma política de prevenção de acidentes de trabalho. Além disso, deve ser avaliado nessa política a relação existente entre o trabalhador, né, e esses componentes materiais que ele utiliza. Então, como que funciona? Qual é o relacionamento do trabalhador com a máquina, com o componente químico, enfim, para que a gente possa evitar os riscos. Treinamento, a empresa, ela deve, né, o empregador ele deve promover treinamentos iniciais e complementares, deve fornecer qualificação para quê? Para que o trabalhador não se coloque em risco, né? Tudo isso para redução dos riscos. Comunicação adequada entre empregador e trabalhador para que a gente possa evitar os riscos e também a cooperação entre eles, sempre buscando a redução dos riscos inerentes ao trabalho. E a proteção do trabalhador, de toda, tá? E do trabalhador e dos seus representantes, a convenção fala, de toda medida disciplinar por ele justificada para cumprimento da política. Então veja, um trabalhador que se recusa, né, aquele caso em que a gente tem da greve ambiental, o trabalhador que se recusa a trabalhar sem o EPI fazem greve, por exemplo. Não podem ser punidos, né, óbvio, pela lei de greve, enfim, mas também porque eles estão se recusando a trabalhar por conta de uma necessidade de proteção. Além disso, né, é uma hipótese em que o trabalhador pode se recusar a trabalhar individualmente também, caso o meio ambiente de trabalho não esteja adequado. Inclusive, é uma hipótese de rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, se ele pode rescindir o contrato por culpa do empregador em razão do risco, ele pode também se recusar a prestar os serviços por esse mesmo motivo, porque a penalidade maior para o empregador seria a rescisão indireta. O trabalhador pode aplicar aí, nesse caso, uma penalidade menor, que é a não prestação de serviço até que a situação esteja adequada. Além disso, a convenção ela prevê que as empresas, né, que os estados eles devem tomar medidas em relação à proteção não só dos trabalhadores na empresa, mas também em relação àquelas empresas que produzam, fabriquem, importem, forneçam ou cedam máquinas e equipamentos. Ou seja, o projeto, a fabricação, a importação, fornecimento ou a cessão de máquinas e equipamentos deve observar também regras de proteção adequadas. Por quê? Porque não adianta nada, a gente não vai ter pernas para fiscalizar todo mundo. Então, já tem que sair da fábrica, já tem que sair do importador a máquina adequada de forma a se evitar acidentes. Certo?
Então, para que isso aconteça, né, deve ser necessário que se tenha certeza, na medida do possível, do razoável, que aquele maquinário, aquele equipamento, as substâncias não implicarão risco ou perigo para ninguém. Deve ter uma facilitação nas informações de instalação e de uso também, para se evitar as eventuais acidentes. Devem ser feitos constantes estudos e pesquisas para que se possa avançar nos conhecimentos científicos, nos conhecimentos técnicos necessários para o cumprimento das obrigações necessárias, tá certo? Sobre esse tema, né, por enquanto ainda temos aí a NR 12, né, do extinto Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia, que fala da proteção de máquinas e equipamentos. E é uma norma, né, que inclusive o MPT tem uma orientação, que é a orientação número 13 do MPT, de que o Ministério Público do Trabalho deve exigir o cumprimento da NR12, porque é uma norma fundamental aí na proteção de máquinas e equipamentos, de modo a proteger o trabalhador que esteja aí se colocando aí o seu labor à disposição de um empregador que se utiliza de máquinas e equipamentos.